Você já imaginou o que faria se de repente perdesse tudo o que tinha? Sua casa, sua família, suas esperanças, e ainda assim precisasse escolher entre seguir o caminho mais fácil ou permanecer fiel àqueles que ama? Foi exatamente isso que aconteceu com Ruth, uma mulher extraordinária, cuja vida nos ensina o poder do amor, da lealdade e da fé. Ruth era uma mulher moabita que enfrentou tragédias pessoais devastadoras, mas, ao invés de desistir, ela tomou uma decisão que mudaria completamente a sua vida. E, surpreendentemente, o curso da história de uma nação inteira. O que torna essa história tão especial não é apenas o romance que se desenrola, mas as escolhas de amor e sacrifício que Ruth faz ao longo do caminho. Ela escolhe seguir sua sogra Noemi de volta para uma terra estrangeira, sem garantias de um futuro seguro. E é nesse cenário de incerteza que sua jornada de redenção e propósito começa a se desenrolar. Prepare-se para conhecer essa incrível história de amor, fé e fidelidade que nos mostra que até nas horas mais sombrias podemos encontrar luz e esperança. Acompanhe-nos nessa jornada e descubra o impacto que as escolhas de Ruth tiveram não só em sua vida, mas em toda uma geração. O início. A história de Ruth começa em um tempo de grandes desafios para o povo de Israel. Era a época dos juízes, um período de crises frequentes em que o ciclo de fome, guerras e insegurança moldava o cotidiano das famílias. Em meio a essa realidade, uma mulher chamada Noemi, seu marido Elimeleque e seus 2 filhos decidiram deixar sua terra, Belém de Judá, em busca de um futuro melhor. A família de Noemi partiu para Moabe, uma terra estrangeira, inimiga histórica de Israel, mas onde havia a esperança de sustento. Foi lá que seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. No entanto, o alívio que encontraram em Moabe foi breve. Primeiro, Elimeleque, o marido de Noemi, faleceu, deixando-a viúva em uma terra desconhecida. E em seguida, a tragédia se repetiu. Os 2 filhos de Noemi também morreram, deixando-a completamente desamparada, sem marido, sem filhos e apenas com suas 2 noras para lhe fazer companhia. Desolada e sem esperança, Noemi tomou a decisão de voltar para Belém. Sua vida em Moabe havia sido marcada pela dor e pelo luto. Com a partida iminente, Noemi sugeriu que suas noras, Ruth e Orfa, permanecessem em Moabe, a terra natal delas, onde poderiam reconstruir suas vidas. Para Noemi, seguir seu caminho sozinha parecia a melhor solução. Órfão, com relutância e tristeza, aceitou o pedido de Noemi e ficou em Moabe. Mas Ruth, movida por um amor incondicional e por uma fidelidade que transcende as convenções, fez uma escolha surpreendente. Ela se recusou a abandonar Noemi. Apesar da incerteza sobre o futuro, Ruth decidiu acompanhar sua sogra em uma jornada de volta a Belém, uma terra desconhecida para ela, mas onde o amor e a fé a guiariam. Assim, começa a jornada de Ruth, uma mulher disposta a sacrificar tudo em nome da lealdade e do amor. Essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas também o destino de uma nação, e seu nome seria lembrado para sempre. Noemi, devastada pelas perdas que sofreu, acreditava que sua vida havia chegado ao fim. Sem marido, sem filhos e em uma terra estrangeira, a única solução que enxergava era retornar para Belém, onde talvez pudesse encontrar um pouco de paz em seus últimos anos. Mas ela não queria arrastar suas noras para uma vida de incertezas. Para Noemi, a solução mais lógica era deixá-las seguir seus próprios caminhos. Com o coração pesado, Noemi pediu a Ruth e Orfa que ficassem em Moabe, que voltassem para suas famílias, onde poderiam encontrar novos maridos e recomeçar. Orfa, com lágrimas nos olhos, se despediu de Noemi e seguiu o caminho de volta para sua terra natal. Mas Ruth fez algo inesperado. Ruth, ao invés de seguir o caminho mais fácil, escolheu a fidelidade, uma fidelidade que transcende o entendimento comum.
Ela não era apenas leal a Noemi como sogra. Não. A sua decisão ia além de um simples vínculo familiar. Era uma escolha que revelava o profundo amor que Ruth sentia por Noemi e a fé que agora ela depositava no Deus de Israel. Com palavras que ecoariam para sempre, Ruth respondeu à insistência de Noemi: "Não insistas comigo que te deixe, nem que me afaste de ti. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Essas palavras marcaram um momento de transformação. Ruth não estava apenas se comprometendo a seguir Noemi. Ela estava renunciando ao seu passado, à sua terra, à sua cultura, para abraçar uma nova vida, uma nova fé, um novo propósito. Ela escolheu enfrentar o desconhecido, não por obrigação, mas por amor e devoção. Em meio à desolação e ao luto, Ruth encontrou a força para seguir adiante. Ela escolheu a fidelidade como sua guia. Cada passo que deu ao lado de Noemi foi um símbolo de sua coragem e de sua fé inabalável no Deus que agora ela seguia. Mesmo sabendo que sua jornada seria árdua, Ruth confiava que o amor e a lealdade que a guiavam seriam suficientes para superar qualquer desafio. Ao chegarem em Belém, uma cidade que para Ruth era completamente nova, elas foram recebidas com olhares curiosos e talvez de surpresa. Quem poderia imaginar que uma mulher estrangeira, vinda de Moabe, carregaria consigo uma fé e uma lealdade tão poderosas? Ruth estava disposta a enfrentar o desconhecido e a transformar sua vida a partir daquilo que mais valorizava: o amor, a devoção e a fé. O encontro com Boaz. Agora em Belém, Ruth precisava encontrar uma maneira de sustentar a si mesma e a Noemi. Sem marido ou filhos, e sendo uma estrangeira em uma terra desconhecida, sua única opção era trabalhar nos campos durante a colheita. Assim, Ruth começou a recolher os grãos que caíam no chão, uma prática comum entre os pobres e necessitados da época. Mas, ao fazer isso, Ruth chamou a atenção de alguém especial, um homem chamado Boaz, um parente distante de Noemi, rico e respeitado na comunidade. Boaz era um homem generoso e justo. Ele cuidava bem de seus trabalhadores e seguia com zelo as leis que protegiam os mais vulneráveis. Ao observar Ruth em seu campo, ele imediatamente percebeu algo diferente naquela mulher. Ela não era como as outras trabalhadoras. Havia uma humildade, uma dignidade em seus gestos, mesmo enquanto realizava uma tarefa simples e árdua. Ao perguntar a seu servo sobre Ruth, Boaz ficou sabendo da história dela, uma história de sacrifício, devoção e fé. Ele ouviu falar sobre como Ruth havia deixado sua terra natal para seguir Noemi e como agora trabalhava incansavelmente para sustentar a ambas. Boaz ficou profundamente tocado pela lealdade dessa mulher. Ela era uma estrangeira, mas mostrava mais coragem e nobreza do que muitos israelitas. E foi essa lealdade que despertou algo em Boaz, uma vontade de proteger e cuidar de Ruth. Ao se aproximar de Ruth, Boaz demonstrou sua generosidade e compaixão. Ele a tratou com um respeito incomum para alguém em sua posição. Em vez de vê-la como uma estrangeira ou uma simples trabalhadora, ele a viu como uma mulher de valor. Ele disse a Ruth: "Não vá colher em outro campo. Fique aqui com minhas servas e recolha o que precisar. Ordenei aos meus trabalhadores que não a incomodem. Quando tiver sede, beba da água que eles tiraram." Ruth, profundamente comovida pela bondade de Boaz, não pôde deixar de perguntar por que ele estava sendo tão generoso com ela, uma simples estrangeira. Boaz, então, revelou o motivo. Ele havia ouvido sobre tudo o que Ruth fizera por Noemi, sobre sua coragem ao deixar sua terra e sobre sua fé no Deus de Israel. Boaz admirava sua lealdade e viu nela um reflexo da graça e do amor que ele também valorizava. Ruth respondeu com humildade, agradecendo a Boaz por sua bondade, reconhecendo-se como alguém indigno de tanto favor. Mas Boaz não a via assim. Para ele, Ruth não era uma estrangeira, nem uma pobre trabalhadora.
Ela era uma mulher de grande caráter e fé, e sua presença nos campos era um sinal de que havia algo especial reservado para ela. A partir daquele momento, Boaz assegurou que Rute fosse tratada com respeito e que colhesse o suficiente para sustentar a si e a Noemi. Ele ordenou que os trabalhadores deixassem cair mais grãos pelo caminho, para que Rute pudesse recolher ainda mais do que o necessário. Boaz não apenas oferecia ajuda material, mas também proteção e dignidade. Quando Rute voltou para casa com uma quantidade inesperada de grãos, Noemi soube imediatamente que algo extraordinário havia acontecido. Ao contar sobre seu encontro com Boaz, Noemi viu nele um sinal do cuidado de Deus por elas. Boaz era mais do que apenas um homem generoso. Ele era um parente próximo, alguém que tinha o poder de mudar completamente a vida de Rute e Noemi. Assim, o encontro de Rute com Boaz marcou o início de uma nova fase em suas vidas. O que começou como um simples gesto de generosidade se transformaria em uma história de redenção, onde o amor, a fé e a lealdade de Rute seriam recompensados de maneiras que ela jamais poderia imaginar. A bondade de Boaz e a lealdade de Rute começaram a transformar a vida de ambas, mas essa história ainda tinha algo grandioso reservado. Boaz, reconhecendo a virtude de Rute e o laço que ela mantinha com sua sogra Noemi, decidiu tomar uma atitude que mudaria para sempre o destino dessas mulheres. Ele assumiu o papel de resgatador, uma antiga tradição em Israel que permitia que parentes próximos restaurassem e protegessem o nome e a herança de uma família que havia sofrido perdas. Boaz, em um ato de amor e compromisso, se casou com Rute, garantindo-lhe uma nova vida, uma nova esperança. O casamento deles não foi apenas a união de duas almas, mas também o símbolo de um ato redentor que traria uma nova luz à família de Noemi. Com esse gesto, Boaz não apenas salvou Rute e Noemi da pobreza, mas também restaurou a dignidade e a herança daquela família. O amor e a lealdade de Rute, combinados com a generosidade e o senso de justiça de Boaz, foram recompensados de forma ainda mais profunda quando eles tiveram um filho chamado Obed. Para muitos, um simples nascimento, mas para Rute e Noemi, esse filho representava muito mais. Ele era o futuro, a continuidade de uma linhagem que já parecia perdida. Noemi, que antes acreditava ter perdido tudo, agora segurava em seus braços uma nova esperança. Obed não era apenas um símbolo de esperança para Rute e Noemi. Ele se tornaria o avô do rei Davi, o mais famoso e amado rei de Israel. A história de Rute, que começou em meio a tragédias, sofrimento e incertezas, agora se conectava diretamente ao destino da nação de Israel. E mais do que isso, muito tempo depois, dessa mesma linhagem, nasceria Jesus, o Salvador do mundo. A história de Rute nos ensina que, mesmo em meio às mais duras provações, a fidelidade, o amor e a generosidade podem transformar completamente a nossa trajetória. A decisão de Rute de permanecer ao lado de Noemi, o respeito de Boaz pela integridade de Rute e a ação divina por trás desses eventos, tudo se alinhou para criar um impacto que ecoaria por gerações. Essa é a história de Rute, uma mulher que nos mostrou o poder da lealdade e do amor incondicional. Através dela, aprendemos que, mesmo quando tudo parece estar perdido, a graça de Deus pode nos surpreender e nos levar a destinos que jamais imaginamos. O exemplo de Rute continua a inspirar até hoje, lembrando-nos que nossas escolhas de amor e fé têm o poder de mudar o curso da história. A vida de Rute é uma história de amor verdadeiro, não apenas o amor romântico, mas um amor que transcende o tempo, moldado pela lealdade, pela generosidade e pela fé. É uma narrativa de sacrifício e compromisso, onde cada decisão que Rute tomou nos mostra como a fidelidade pode superar as maiores adversidades. Rute escolheu seguir um caminho de incertezas, confiando no amor por Noemi e na fé no Deus de Israel. Ela, uma estrangeira, se tornou parte de uma história grandiosa que culminou na linhagem de Davi. E, finalmente,
no nascimento de Jesus Cristo. Essa história é um lembrete poderoso de como Deus usa pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. A história de Ruth, encontrada no livro de Ruth, nos ensina que as nossas escolhas têm um impacto duradouro. Cada ato de amor, cada demonstração de lealdade e fé pode mudar o curso da nossa vida e das vidas ao nosso redor. Se você chegou até aqui, quero agradecer por assistir a essa história tão especial. A vida de Ruth nos inspira a sermos fiéis e a acreditarmos que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe um propósito maior. Espero que essa história tenha tocado o seu coração tanto quanto toca o meu. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando essas histórias maravilhosas. E mais, queremos saber o que você achou. Então, deixa nos comentários qual parte da história de Ruth mais te inspirou e como ela te impactou. Vamos conversar sobre isso. E lembre-se, assim como Ruth, suas escolhas e sua fé podem transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Muito obrigado por estar conosco hoje. Aqui estão algumas citações do livro de Ruth que nos lembram da profundidade dessa história. Ruth 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: Não insistas comigo que te deixe, nem que me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 2, versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth 4, versículo 14. As mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador, e seja o seu nome afamado em Israel.